O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtor. Capítulo 215. Em Betigina falam Felipe e André. A cura da filha lunática do alpergador. Valtorta descreve a visão do dia 11 de julho de 1945. Não vejo nem a volta a Betsur, nem os roseirais de Beter que eu tanto desejava ver. Jesus está sozinho com os apóstolos. Não está aqui nem Margisian, que ficou certamente com Maria e as discípulas. Estamos em um lugar muito montanhoso, mas também muito rico de vegetação, com bosques de coníferas, ou melhor, de pinhos, e o cheiro de suas resinas se espalha por toda parte, balsâmico e vitalizante. E através destes montes verdes, Jesus vai caminhando, com as costas viradas para o Oriente, junto com os seus. Ouço o que estão falando de Elisa, que pareceu muito mudada e convencida a acompanhar Joana em sua propriedade de Beter pela bondade de Joana. Ouço também que estão falando da nova excursão que vão fazer, indo para as férteis planícies que ficam perto da beira-mar. Os nomes das glórias passadas vêm à tona, relembram-se histórias, fazem-se perguntas, dão-se explicações e travam-se discussões pacíficas. Quando estivermos no cume deste monte, eu vos mostrarei lá do alto todas as regiões que vos interessam. Delas podereis tirar pensamentos para as palavras que ireis dizer ao povo. Mas quando haveremos de fazer isso, Senhor? Eu não sou bom para isso, geme André. E a ele se associam Pedro e Tiago. Nós somos os mais incapazes. Para isso eu também não sou melhor. Se fosse de ouro e prata, eu poderia falar, mas dessas coisas, diz Tomé. E eu? Quem era eu? Pergunta Mateus. Mas tu não tens medo do público, tu sabes discutir, replica André. Mas é sobre outros assuntos, responde Mateus. Isso é, mas afinal, tu já sabes o que eu quero dizer, e faze de conta que eu já tenha dito. A verdade é que tu vales mais do que nós, diz Pedro. Mas, meus caros, não há necessidade de tratar de coisas muito altas. Dizei simplesmente aquilo que pensais, mas com a vossa convicção. Podeis crer que quando alguém fala com convicção, convence sempre, diz Jesus. E Judas de Queriote suplica. Dai-nos, Senhor, tu muitas dicas, pois uma ideia bem sugerida pode servir para muitas coisas. Estes lugares ficaram sem nenhuma palavra a respeito de ti, penso eu, porque ninguém aqui dá sinais de conhecer-te. É porque por aqui passa muito aquele vento que vem do Monte Moriá. Ele produz esterilidade, responde Pedro. É porque ainda não se semeou ainda nada aqui, mas nós semearemos, retruca Iscariote, seguro, sentindo-se feliz com seus primeiros bons êxitos. Chegaram ao alto do monte. Um amplo panorama se abre lá em cima, e mais bonito ainda vê-lo, estando à sombra das árvores bem copadas, que coroam um cume, tão cheio de cores e tão luminoso, e que é como um sobrepor-se de cadeias de montanhas, que vão para todos os rumos, como se fossem vagalhões petrificados de um oceano batido por ventos contrários, que depois se transforma em um golfo de águas tranquilas ao ter se acalmado, e se torna um mar de uma luminosidade sem limites, que está à frente de uma vasta planície, na qual se ergue, solitário como um farol na entrada de um porto, um outro pequeno monte. Eis aí, esta região que se estende por todo o cume, como se quisesse aproveitar sozinha todo o sol. Este lugar onde vamos fazer uma permanência é como o centro de um grande círculo, no qual há muitos lugares históricos. Vinde aqui, lá está o norte Jerimote. Estais lembrados de Josué?
A derrota dos reis que queriam atacar o acampamento de Israel, que se havia tornado forte por sua aliança com os Gabaonitas, e perto de Bet-Sames, a cidade sacerdotal de Judá, na qual foi restituída a arca pelos filisteus, com esvotos de ouro exigidos do povo pelos adivinhos e sacerdotes, para obterem a libertação dos flagelos que atormentavam os culpados filisteus. E lá está toda cheia de sol, Sarar, a terra de Sansão, e um pouco mais a leste Tamar, onde ele se casou e fez tantas proezas e tantas loucuras. E lá Zeque e Socote, outrora território filisteu. Mais ainda abaixo está Zanoé, uma das cidades de Judá. E aqui voltai-vos, eis o vale de Terebinto, onde Davi se bateu com Golias. E mais para lá está Maceda, onde Josué derrotou os amorreus. Olhai ainda, estáis vendo aquele monte solitário no meio da planície que tempos antes havia sido dos filisteus? Lá fica Gate, terra de Golias, e lugar de refúgio para Davi, perto de Aques, quando ele fugiu da ira louca de Saul, e onde o sábio rei se fingiu de louco, porque o mundo preserva os loucos contra os sábios. Aquele horizonte aberto são as planícies da fertilíssima terra dos filisteus. Nós passaremos por ela até Ramlá. E agora estamos entrando em Bet-Gina. Tudo mesmo, Felipe, que estás olhando para mim com esses olhos suplicantes. Tu irás com André pelo povoado. Enquanto vós ides, nós permanecemos junto à fonte ou na praça do povoado. Ó Senhor, não nos mande sozinhos. Vem tu, pedem-lhe os dois. Ide, eu mandei. A obediência vos ajudará mais do que a minha presença. E então Filipe e André lá se vão, ao acaso pelo povoado, até encontrarem um pequeno albergue, mais uma estrebaria do que um albergue, e lá dentro estão intermediários, fazendo negócios de cordeiros com alguns pastores. Eles entram e param desorientados no meio do pátio rodeado de pórticos muito rústicos. Aproxima-se deles o albergador. Que desejais alojamento? Os dois se consultam com um olhar muito desconfiado. Muito provavelmente deve ter acontecido que de tudo o que haviam combinado dizer, não encontro mais nenhuma palavra. Mas é o próprio André que se lembra primeiro e responde: sim, alojamento para nós e para o rabi de Israel. Qual rabi? Há tantos rabis? Mas são muitos senhores. Eles não vêm aos povoados dos pobres para trazerem sua sabedoria aos pobres. São os pobres que devem ir a eles. E ainda é um favor quando nos suportam perto deles. O rabi de Israel é um só. Ele vem justamente para trazer a boa nova aos pobres. E quanto mais pobres e pecadores foram, tanto mais ele os procura e se aproxima deles. Responde docemente André. Mas então não vai amealhar dinheiro? Ele não vai à procura de riquezas, ele é pobre e bom, considera cheio o dia em que consegue salvar uma alma, responde ainda André. É a primeira vez que eu ouço dizer que um rabi é bom e pobre. O Batista é pobre, mas é muito severo. Todos os outros são severos e ricos, ávidos como sanguessugas. Vós ouvistes? Vinde aqui, vós que andais pelo mundo. Estes homens estão dizendo que há um mestre pobre e bom que vem à procura dos pobres e dos pecadores. Deve ser aquele que se veste branco como Essênio. Eu já ouvi, faz algum tempo em Jericó, diz um dos intermediários. Não, aquele é sozinho, deve ser aquele de quem falavam Tomé, porque por acaso ouviu falar dele com os pastores do Líbano, responde um pastor alto e musculoso. Sim, com certeza, e ainda vem até aqui, ele que estava no Líbano? Por estes teus olhos de gato? Exclama outro. Enquanto o albergador fala com seus clientes e os escuta, os dois apóstolos ficaram lá no meio do pátio como duas estacas. Mas afinal um homem diz: Ei, vós, vinde aqui, quem é? De onde vem esse que vós dizeis? É Jesus de José de Nazaré, dissere Filipe, e fica como quem espera ser escarnecido.
Mas André acrescenta: é o Messias prometido, e eu vos conjuro, para o vosso bem, ouvi-o. Vós falastes do Batista? Pois bem, eu fui um discípulo dele. Foi ele quem nos mostrou Jesus quando ia passando e nos disse: ali está o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E quando Jesus desceu para ser batizado no Jordão, abriram os céus e uma voz gritou: este é o meu filho amado, no qual ponho minhas complacências. E o amor de Deus desceu sobre ele, a cabeça dele brilhando sob uma forma de pomba. Estás vendo? É o Nazareno mesmo. Mas dizei uma coisa, vós que vos dizes amigo dele. Amigos não, apóstolos, discípulos é o que somos, e mandados por ele para anunciar sua chegada, a fim de que quem precisa de salvação vá a ele. Corrige André. Está bem, mas dizei-me uma coisa, ele é mesmo, como alguns dizem, um santo? E mais santo do que o Batista, ou é o demônio, como dizem os outros? Vós que estáis aqui, se sois discípulos dele, dizeis: não deveriam estar todos juntos? Dizei por que com sinceridade. É verdade que ele é um dissoluto e um beberrão? Que ama as meretrizes e os publicanos? Que ele é um nigromante que durante a noite evoca os espíritos para saber segredos dos corações? Mas por que perguntas isto a esses homens? Pergunta se é verdade que ele é bom. Esses dois poderão levar a mal, e quando forem embora, irão dizer ao Rabi os nossos maus juízos e seremos amaldiçoados por ele. Nunca se sabe. Seja Deus ou o diabo que ele seja, é melhor tratá-lo bem. Agora é Filipe que fala. Nós vos podemos responder com sinceridade, porque não há nada de feio a esconder. Ele é nosso mestre, é o santo dos santos, o seu dia é passado nos trabalhos dos ensinamentos. Incansável, ele vai de lugar em lugar procurando os corações, ele passa a noite rezando por nós, por vós. Não despreza a mesa e a amizade, sim, mas não para sua própria vantagem, e sim para fazer que se aproximem os que de outro modo não o fariam. Ele não rejeita os publicanos, nem as meretrizes, mas somente para redimi-los. Ele marca o seu caminho com milagres de redenção e milagres sobre as doenças. A ele obedecem os ventos e o mar, mas não precisam de ninguém para operar prodígios, nem de evocar espíritos para conhecer corações. E como pode? Tu disseste que os ventos e o mar lhe obedecem, mas eles são coisas sem entendimento, como pode dar ordem a eles? Pergunta o albergador. Responde-me, homem, no teu parecer é mais difícil dar ordens ao vento ou ao mar ou à morte? Por Javé, mas à morte não se dão ordens. No mar se pode jogar azeite, pode-se usar contra ele as velas, pode-se, se tiver juízo, não querer andar sobre ele. O vento se podem opor às fechaduras das portas, mas à morte não se dão ordens. Não há azeite que a acalme, não há vela que coloca em nosso barquinho, faça que ele fique tão rápido que possa escapar da morte, e para ela não existem fechaduras. Quando ela quer vir, passa, mesmo se usarmos ferrolhos, e ninguém dá ordens a esta rainha. E, no entanto, o mestre lhe dá ordens. Não somente quando ela já está perto, mas até também quando ela já pegou alguém. Um moço de Naim já estava para ser entregue à boca horrível do sepulcro, e ele disse: eu te digo, levanta-te. E o jovem voltou à vida. Naim não fica nos confins do mundo, vós podeis ir lá e ver. Mas assim, na presença de todos? Sobre a estrada, na presença de toda Naim. O albergador e seus clientes olham um para o outro em silêncio. Depois o albergador diz: não será só para os amigos que ele faz essas coisas? Não, homem, para todos os que creem nele, e não só para eles. Ele é a piedade sobre a terra, ninguém se dirige a ele sem receber nada. Ouvi todos vós, não há entre vós alguém que esteja sofrendo e chorando por doenças na família, por problemas ou por remorsos, tentações e ignorâncias? Ide a ele, o Messias da Boa Nova. Ele está aqui hoje, amanhã estará em outro lugar. Não deixeis passar oportunidade sem vos aproveitardes dela. A graça do Senhor que passa, diz Filipe, que foi ficando cada vez mais convincente. O albergador desgrenha os cabelos, abre e fecha a boca, aperta as franjas da cintura e finalmente diz: eu vou experimentar. Eu tenho uma filha, e até o verão passado ela estava bem, depois tornou-se lunática. Vive como uma fera muda em um canto, fica sempre lá e com dificuldade. É que a mãe a pode vestir ou pôr-lhe comida na boca. Os médicos dizem que o cérebro dela se queimou por uma tomando sol demais. Outros dizem que foi por algum amor contrariado. O povo acha que ela está endemoniada, mas como se ela é uma jovenzinha que quase não sai daqui.
Onde foi que esse demônio a pegou? Como diz sobre isso, teu mestre, que o demônio pode pegar até um inocente? Filipe lhe responde com segurança. Sim, para atormentar os parentes e levá-los ao desespero. E ele cura esses lunáticos? Poderei esperar isso? Deveis crer, diz prontamente André, e conta o milagre dos Gerazenos. Depois termina. Se os que eram da legião nos corações dos pecadores, se era uma legião nos corações dos pecadores, tiveram que fugir assim, como não haverá de fugir o que penetrou a força no coração de uma jovenzinha? Eu te digo, homem, para quem espera nele, o impossível se torna fácil como respirar. Eu vi as obras do meu Senhor e dou testemunho do seu poder. Então, quem de vós pode chamá-lo? Eu mesmo. Espera-me aqui, daqui a pouco. E André vai sem demora, enquanto Filipe fica falando. Quando André vê Jesus parado debaixo de um alpendre para proteger-se do sol implacável que enche a pequena praça do povoado, corre ao encontro dele e lhe diz: Vem, mestre, a filha do albergador é lunática, o pai te pede que a cures. Mas ele me conhecia? Não, mestre, nós procuramos fazer que ele te conhecesse. E o conseguiste? Quando alguém chega a crer que eu possa curar um mal sem precisar de médico, já está adiantado na fé. E vós tendes medo de não saber fazer. Que foi que disseste? Eu nem saberia te dizer. Nós dissemos que o que pensamos de ti e das tuas obras. Sobretudo dissemos que tu és o amor e a piedade, o mundo te conhece tão mal. Vós me conheceis bem, é o que basta. Chegaram ao pequeno albergue, todos os clientes estão à porta cheios de curiosidade e no meio com Filipe está o albergador, que continua a falar consigo mesmo. Quando ele vê Jesus, corre ao encontro dele dizendo: Mestre, Senhor Jesus, eu creio tanto que tu és tu, que sabes tudo, que tudo vês, que tudo conheces, que tudo podes, e tanto eu creio que te digo, tem piedade da minha filha, ainda que eu tenha muitas culpas no meu coração, que não caia sobre a minha filha o castigo por ter sido eu desonesto na minha profissão, mas juro que não serei mais avarento. Tu estás vendo o meu coração e com o seu passado e com o pensamento que agora tem. Perdão e piedade, mestre, eu falarei de ti a todos os que vierem até minha casa. O homem está de joelhos. Jesus lhe diz: Levanta-te e persevera nos sentimentos de agora. Leva-me a tua filha. É uma estrebaria, Senhor. O mormaço faz que ela fique ainda mais doente e ela não quer sair. Não importa, eu irei até onde ela está. Não é um mormaço, é que o demônio percebe que eu estou chegando. Entram no pátio e dele passam para uma estrebaria escura e todos vão atrás. A moça despenteada, muito magra, está se agitando no canto mais escuro e logo que vê Jesus grita: Para trás! Para trás! Não me venhas perturbar, tu és o Cristo do Senhor e eu um dos golpeados por ti. Deixa-me sossegado, porque sempre vens atrás dos meus passos. Sai dela! Vai-te embora, eu quero. Entrega a Deus a tua presa e cala-te. Um urro dilacerante, um pulo e o relaxar-se de um corpo sobre a palha, e depois se ouvem calmas tristes, admiradas as perguntas. Onde é que eu estou? Por que estou aqui? Quem são essas pessoas? E depois a invocação: Mamãe! Da jovem que se sente envergonhada por estar sem véu e com uma veste rasgada diante da vista de muitos olhos estranhos. Ó Senhor eterno, mas ela está curada! E coisa estranha de se ver no rubicundo e corado albergador um pranto de menino. Ele está feliz e chora sem saber de nada mais, a não ser beijar as mãos de Jesus, enquanto a mãe chora no meio de uma coroa de filhos assombrados e beija sua primogênita que ficou livre do demônio. Os presentes estão todos num vozear e outros estão chegando para ver o prodígio. O curral está cheio. Fica conosco, Senhor, a tarde está chegando, permanece debaixo do meu teto.
Homem, nós somos 13. Ainda que fosses 300, não faria mal. Eu sei o que queres dizer, mas o Samuel avarento e desonesto morreu. Senhor, foi-se embora também o meu demônio. Agora aqui está o novo Samuel. Continuará a ser o albergador, mas como um santo. Vem comigo para que eu te honre como um rei, como a um Deus, pois tu és. Ó, bendito seja o sol de hoje que te trouxe a mim. Aleluia. E assim termina a visão Fiat.